Oi, Meu amigo Eric, tudo bom? tudo? Me Tá, escuta bem? escuto, mas não está aparecendo a sua imagem. Não? Não. Você tá me vendo direitinho? Sim, eu tô te vendo. Pois é, aparece, não está aparecendo a sua imagem. Tenta sair novamente. Olá, meu amigo mesa girante, seja bem-vindo, meu amigo. Tá bom, vou Tudo sair e bem? entrar de novo. Ah, meu amigo mesa girante, tudo bem, meu irmão? Brevemente é com você, viu? O convite está. Eu acho que ele não abriu a câmera, né? Deixa eu ver aqui novamente. Sua câmera não está aberta, não, é? Sim, tá aparecendo pra mim aqui. Pois é, estranho, não está aparecendo. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Vocês conseguem ver o Eric? Me dá só um sim ou um não aí na área de texto, porque eu não estou conseguindo ver o Eric aqui. Se não funcionar agora, Eric, eu vou fechar e vou abrir novamente. Tá bom. Tá. Vou tentar mudar de Wi-Fi, talvez. É, ver se funciona. Não, não está aparecendo, ó. Você não está aparecendo. Nada do Eric. Nosso amigo mesa girante está dizendo. Vamos ver agora se. Eric, não está aparecendo. Agora deu certo. Agora funcionou. Seja bem-vindo. Agora está Tá certo. Agora aparecendo? deu certo. Coisas que acontecem, né? Então seja bem-vindo, meu amigo. Satisfação ter você novamente aqui no Paradigma. Sejam todos bem-vindos. Só pessoas queridas aí assistindo a live do Eric, comigo. Eric, vamos então iniciar o nosso trabalho. Eu pediria a você que falasse um pouco aí do seu canal do YouTube, Espiritismo com Kardec. Como surgiu esse canal, né? Qual foi a sua ideia? Quanto tempo tem esse canal já? E qual é o objetivo dele? Queria que você falasse um pouco dessa obra-prima, né, que eu considero. Seu canal, para mim, é uma obra-prima dentro das mídias sociais. Né? Hoje, talvez, para mim, é o canal digamos, mais promove a doutrina espírita, a luz do pensamento e a obra de Allan Kardec, é o seu canal. Pelo menos no YouTube eu não conheço outro igual. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco como surgiu, quanto tempo tem, quais são os seus objetivos, quais são os trabalhos que hoje você está desenvolvendo lá, para informar o pessoal, né? Para o pessoal conhecer também. Excelente. Então, o canal Espiritismo em Kardec eu criei no final de 2018, né? E eu criei exatamente para ser um divulgador da obra de Kardec, né? Porque eu via que no movimento que eu participava não se divulgava tanto a obra kardeciana, se divulgava outras obras ditas complementares, né? Mas as 22 obras fundamentais de Kardec
não eram divulgadas, né? Normalmente só o Evangelho, e esqueciam obras como o que é o Espiritismo, a Revista Espírita, não é? Então o canal começou com a intenção de divulgar mais Kardec e trazer um Espiritismo numa visão mais científica e filosófica, não é? E aí, em 2019, já no início, eu comecei a trazer vários convidados, né? Então eu comecei a fazer as entrevistas no canal, e aí fiz entrevistas com pessoas, diferentes pesquisadores, né? Já fiz com Cosme Massi, eu fiz com também espíritas pelo mundo, né? De outros países, sabendo do movimento de cada local. Enfim, eu fiz diversas entrevistas, sempre com esse objetivo de trazer uma visão de espiritismo mais científica e filosófica, né? O Espiritismo em Kardec é o nome do canal. Então, essa é sempre a intenção, né? No canal a gente tem toda terça, 18 horas, o estudo da Revista Espírita. Então, uma ideia... A gente sempre teve essa preocupação de trazer a Revista Espírita, que é uma obra ignorada, né, no movimento, que demorou para ser traduzida e demorou para ser divulgada. Então a gente traz toda terça a Revista Espírita, é uma obra bem importante. E também quarta tem as conversas ibero-americanas com o pessoal que eu tenho contato de Portugal e da Espanha, né? Além das entrevistas que são feitas esporadicamente. Eu, inclusive, já dei uma entrevista lá e amanhã vou estar com você falando sobre a minha pesquisa de mestrado, onde eu tratei sobre espiritismo, né? Eu acho muito interessante porque você, além de promover os estudos, né, vocês também traz pessoas que estudam a doutrina espírita mais a fundo, né? Abriu essa porta agora para os pesquisadores, como é a proposta do paradigma. O paradigma ele foi criado na primeira onda da pandemia por mim, que sou um estudioso, um pesquisador de Allan Kardec já faz 20 anos, das obras fundamentais, e busco fazer diálogos com a ciência, com a filosofia, e aí resolvi criar esse canal para também, como você, contribuir com a difusão do pensamento da obra de Allan Kardec, mas também trazer pessoas ligadas à área científica, pesquisadores, né, que estão tanto no meio acadêmico como fora do meio acadêmico, que se debruçam, né, sobre os princípios e os fundamentos da doutrina espírita, né, e desenvolvem pesquisa. Mas também eu trago pessoas estudiosas, né, como você e outros mais, que estão aí se debruçando, fazendo um trabalho maravilhoso. Nós temos aí nosso amigo Mesa Girante também, que é uma pessoa que tem um canal maravilhoso também no YouTube, né, são você e ele, para mim, assim, são dois canais de referência, de divulgação da obra e do pensamento de Allan Kardec, né. Então, assim, nós juntos, todos nós juntos, cada um fazendo de uma forma, a gente está fortalecendo, né, a difusão desses ideais da doutrina espírita, dessas obras que ainda são pouco estudadas pelos espíritas, né. Certa feita, o Marcelo Gulão, que é um pesquisador, disse para mim, e fala isso na dissertação de mestrado dele, ele estudou o método de pesquisa de Allan Kardec, ele disse para mim que Kardec ele era um dos franceses mais lidos no Brasil, né? Talvez o mais lido, né? Mas como eu sou da área de educação, né, eu tenho mestrado, estou fazendo doutorado agora em educação, eu sei que leitura não necessariamente é a mesma coisa de estudo, né? Estudo é algo muito mais amplo, né? É muito mais amplo e, inclusive, nos meus cursos que eu ministro constantemente, que objetiva não só promover, né, a importância das obras de Kardec, mas também através desses cursos eu consigo ajudar algumas casas espíritas, né, que praticamente fecharam as suas portas, né, diante desse quadro pandêmico. Eu sempre digo, né, que o estudo é algo muito mais amplo que a simples leitura, né. Então, Kardec pode até ser um dos franceses mais lidos, mas ainda é pouco estudado, né. Então, infelizmente, ele precisa ser mais estudado, mais aprofundado, né. Os conceitos, os fundamentos que estão nessas obras precisam sim ser dialogados com outras áreas do conhecimento, mas nunca no sentido de que essas outras áreas do conhecimento precisem validar, né, o conhecimento trazido pelos espíritos superiores e organizado por Allan Kardec, mas no sentido de contribuir, né, de ver as relações. E hoje a gente vai conversar sobre uns temas assim, que é um dos temas mais importantes para mim dentro da própria doutrina espírita. É um tema de importância porque sem a vivência desse tema, realmente nós não teremos a capacidade de
compreender, né, a realidade de uma forma mais profunda, a própria realidade espiritual, nem a nossa própria realidade espiritual interna, né? Que são as virtudes. E aí, você é uma pessoa que estuda as virtudes, uma pessoa que gosta muito de filosofia, gosta muito de ciência. Eu queria que você, inicialmente, no nosso bate-papo de hoje, você falasse o que é a virtude, né? O que é que você já estudou sobre como é que você poderia definir a virtude, uma vez que esse tema, dentro da filosofia, é muito, muito, digamos, estudado, né? E vários pensadores, vários, né, filósofos, como Aristóteles, né, como René Descartes, como Immanuel Kant, e fora os filósofos modernos, tratam, né, e definem a virtude. Mas eu queria que você falasse, dentro do que você já estudou, tanto dentro da filosofia como dentro dentro das próprias obras fundamentais, o que é que você entende por virtude? Excelente, né? Então, como você colocou, eu vou trazer um pouco do que traz a filosofia e também o espiritismo, né? Kardec trabalha essa questão das virtudes lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais, né? E eu também vou trazer como referência bastante o livro do Aristóteles, né? Ética Nicômaco, né? E também de Descartes, né? As Paixões da Alma, que trata bastante desses temas, dessa questão, né? Então, o conceito de Aristóteles, primeiro trazendo a questão da filosofia, né? O conceito de Aristóteles de virtude é que a virtude é sempre um meio termo entre dois vícios, né? Então, Aristóteles traz essa doutrina do meio termo, né? Vamos dizer assim. Por exemplo, o exemplo da coragem, né? Seria um meio termo entre a covardia e a temeridade, né? Então, Aristóteles colocava esse conceito de virtude. A virtude é um meio termo entre dois vícios, entre uma falta e um excesso, né? No caso, a falta, a covardia e o excesso, a temeridade, né? Então, a virtude teria nesse meio termo. E uma questão importante da virtude é que a virtude ela não pode ser simplesmente feita por dever, mas tem que ter uma soma de prazer e alegria ao fazer a ação, né? Diferente da ética deontológica, né, do Kant, que prioriza o dever, né, a ética das virtudes dos gregos prioriza essa questão do prazer e da alegria ao se praticar determinada ação, né. Inclusive tem uma obra interessante sobre isso do Daniel Araújo, pelo que eu lembro, que é a Sabedoria de Kardec, Sabedoria Espírita, que ele fala bastante dessas questões também da virtude, né? A ética trabalha, a gente pode colocar três principais correntes da ética, né? A ética utilitarista, defendida por autores como John Stuart Mill, né? Ou seja, o certo é o que vai gerar mais soma de bons resultados, né? A ética das virtudes dos gregos, que a gente vai focar, e a ética deontológica kantiana, né? O espiritismo tem relações com todas essas éticas, mas vai focar na ética das virtudes, traz esse conceito de virtude, né? Esse conceito importante. E outro princípio importante que vem desde lá da filosofia grega e depois passa para a filosofia medieval, que é bem importante, tanto a patrística quanto a escolástica, né? Tomás de Aquino, Santo Agostinho, as virtudes cardinais, né? Que seriam virtudes que estão na base de todas as outras, né? Ele coloca, os filósofos, né, colocam a justiça, né, que é olhar a todos com equidade, né, igualdade de direitos, a coragem, né, que nos impele a enfrentar as vicissitudes da vida, a temperança, que é o controle das sensações, né? Então a temperança também seria um ponto importante, fundamental das virtudes, e a prudência, né, que é a sabedoria prática, que é saber como fazer, né? Então, essas virtudes cardinais estariam na base de todas as outras virtudes. Né? Esse conceito é trabalhado tanto por Platão e depois, né, que a filosofia medieval pegou muito do Platão e do Aristóteles. Né? No caso, o Santo Agostinho pegou do Platão, né, e o Tomás de Aquino do Aristóteles, e desenvolveram esses princípios. Né? Mas o conceito da filosofia estaria muito ligado a todas essas questões que eu falei. Né?
Então, eu queria agora também trazer um pouco do que o Espiritismo traz sobre essa questão, né? Então eu vou ler um pouco do Livro dos Espíritos sobre isso. E a leitura da obra de Kardec é bem importante, porque Kardec é bem simples e claro, e Kardec explica a si mesmo, né? E como eu falei, né, o Livro dos Espíritos ele tem diferentes partes, né? A primeira parte trata das causas primeiras, né? A segunda parte dos espíritos, né? A terceira das leis morais, a quarta das esperanças e consolações futuras, né? Mas na terceira parte, que fala das leis morais, vai falar desse conceito das virtudes, né? E aí na questão 893 se pergunta qual a mais meritória de todas as virtudes. Todas as virtudes têm seu mérito, porque todas indicam progresso na senda do bem. A virtude sempre que é a resistência voluntária ao arrastamento dos malpendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é que se assenta na mais desinteressada caridade. Né? Então aí a gente vê o conceito importante da virtude, que é o desinteresse, né? Ou seja, fazer o bem sem visar uma recompensa, sem ter um pensamento oculto, como diz aqui, envolvendo o sacrifício Muito pessoal. interessante, né? Né? Porque Então, as pessoas pensam no sentido comum, no senso comum, que o bem, na verdade, você praticando o bem, você está, na verdade, manifestando uma virtude. E quando a gente estuda filosofia, né, especificamente aí o pensamento de Aristóteles, né, nós vamos ver que existe bens, né, bem que não é virtuoso, né, porque o bem virtuoso é aquele que não espera nada em troca. Por exemplo, quando eu estou de fazer um curso sobre doutrina espírita, onde um dos meus objetivos ele é arrecadar recursos, né, então esse meu bem, eu estou fazendo bem, eu estou desenvolvendo, estou divulgando a doutrina espírita para as pessoas, mas eu estou esperando também uma contribuição para ajudar essas casas espíritas. Então, esse meu bem não seria um bem virtuoso, né? Isso não significa que esse meu bem não seja uma coisa boa, mas não é um bem virtuoso, né? Então, na visão filosófica e também na visão espírita, o bem virtuoso é algo muito mais amplo, porque é um bem desinteressado, um bem que não espera nada em troca, né? Tem pessoas, por exemplo, que às vezes trabalham nos trabalhos voluntariados, né, e fazem doações, né, de cestas básicas. Mas esse bem nem sempre é um bem virtuoso, porque às vezes algumas dessas pessoas fazem esse tipo de bem, mas esperam aplausos, esperam reconhecimento, né? E dentro do pensamento de Aristóteles, mas também do próprio pensamento espírita, nós temos que fazer o bem sem esperar nada em troca, que é um bem virtuoso. Não é isso, Eric? exatamente, né? Então é o bem sem, como você falou, sem esperar nada em troca, né? Sem esperar recompensas tanto físicas quanto também espirituais, né? Então, aliás, esse é um conceito também trazido muito pelo Kant, né? Que falava da ética deontológica e do imperativo categórico, né? Tudo mais. Ou seja, Kant também criticava muito essa visão, né? Por exemplo, o sujeito que que não faz o mal por medo do inferno, ou que faz o bem pensando em ir para o céu, né? Você está fazendo o bem de maneira interessada, né? É claro que o bem feito por interesse já é um início, né? Não quer dizer que seja mal, né? Mas o bem virtuoso, né? A caridade virtuosa, né? Tem que ter o desinteresse. Só existe caridade se tiver desinteresse, porque a caridade é essa virtude, né? Então, o desinteresse é um dos pontos fundamentais aí para a gente compreender a virtude, né? Ou seja, fazer o bem sem esperar a recompensa, né? E para continuar aqui nessa questão, tem na 894 também outra questão que trata do bem, né, feito, né, que pergunta assim: há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precisem vencer qualquer sentimento que lhes sejam opostos. Terão tanto mérito quanto as que vêm no contingência de lutar contra a natureza que lhes é própria e a vencem? Né? A resposta: você não tem que lutar aqueles que já têm o progresso realizado, né? Eles lutaram outra hora e triunfaram, né? Então, Kardec está dizendo aqui, alguns já têm o bem espontaneamente, o bem já é natural, né?
para outros ainda é aquele esforço em se praticar um bem, mas já no esforço A gente já é pode uma ver, virtude, né? a gente Já é uma pode dizer, virtude. então, por exemplo, que o bem virtuoso é característica dos bons espíritos e dos espíritos puros. O bem virtuoso é característica dos espíritos ditos superiores dentro da escala espírita, né? Então, por exemplo, a gente pega, por exemplo, Francisco de Assis, né? Francisco de Assis, ele manifestava amorosidade sem esperar reconhecimento do clero ou de qualquer pessoa, né? E fazia o bem por fazer o bem, né? Um outro exemplo, o nosso mais próximo, né? Chico Xavier, né? Por exemplo, Chico Xavier, que acolhia várias pessoas, né? Mães sofridas que haviam perdido seus filhos, e etc. Né? Ele procurava consolar, né, com amorosidade aquelas mães, mas não esperava reconhecimento, né? Então, isso é uma característica dos bons espíritos, né? Também dos espíritos puros. Então, nós que estamos ainda procurando, nós devemos desenvolver esse tipo de bem virtuoso, né? A gente deve desenvolver realmente esse tipo de postura consciente para que a gente possa realmente dar um passo além no nosso próprio processo evolutivo. Mas pode continuar, Ed. Pode continuar. Eu queria só dar essa contribuição porque me chamou a atenção, né? E bem lembrado essa questão da escala espírita, né? Que é exatamente isso, né? Nesses onde o bem já é natural, já é espontâneo, ou seja, o indivíduo faz o bem sem esforço, né? Já traz como algo inato, né? Como uma tendência inata, né? São esses espíritos da segunda ordem e da terceira ordem, né? Para quem ainda não teve contato, lá no livro dos Espíritos, a partir da questão 100, Kardec trabalha essa questão da escala espírita, né? Eu vou desenvolver um pouco isso aí. Ele fala, divide em três ordens, né? A terceira ordem, os espíritos imperfeitos. A segunda ordem, os bons espíritos. A primeira ordem, os espíritos puros, né? Eu vou falar mais um pouco disso quando a gente for falar das paixões. Né? Mas é justamente isso. Nos espíritos da segunda ordem e primeira ordem, a virtude já se tornou intrínseca a eles, né? Eles já praticam o bem com desinteresse e naturalmente, sem um esforço, né? Nós ainda temos essas vicissitudes, né? Nós variamos, às vezes pensamos no bem, no mal, né? Nos esforçamos para ir para o bem, mas há essa variação. Neles o bem já é intrínseco, né? Numa das questões do livro dos Espíritos, ele diz: só pensam no bem, né? Ou seja, eles não têm mais o mal dentro de si, né? Só tem um pensamento do bem. Então, os espíritos da segunda e da primeira ordem não têm mais essas más tendências, né? Como a gente vai ver também, as mais paixões, né? E agora eu queria também tratar um pouco das paixões, que tem a ver com o tema da virtude, que vai ser desenvolvido muito por Descartes, no livro das paixões, né? Das paixões da alma. A gente vai ver depois a correlação entre paixão e virtude, né? Então, no sentido etimológico, paixão, né? Muita gente lê o livro dos Espíritos, pode pensar que quando Kardec fala paixão, Kardec também trata nessa terceira parte das paixões. Muita gente pode pensar que paixão que ele usa no sentido que a gente usa hoje, né, de uma forte emoção, né, às vezes ligada ao romântico, mas paixão ali que ele está usando não é bem isso, né? Paixão no sentido etimológico é o contrário de ação, né? Vem de passion, né? Passio do latim, né? Que é o oposto da ação. Então, paixão é receber uma ação passivamente, né? Então, René Descartes, na sua obra As Paixões da Alma, trata desse assunto, né? Então, qual o conceito que Descartes coloca das paixões, né? Descartes falava dos espíritos animais, que não seriam espíritos físicos, né? Seriam corpúsculos que estariam no sangue e que provocariam as emoções que ele chamava de paixões, né? Ele usa muito da medicina da época, o Descartes, nesse livro, então, mas a parte moral que é importante, né? Então, as paixões seriam essas emoções que decorrem da influência da matéria, né? Que decorrem dessa influência material. Então, nossas emoções que nós temos aqui, nós que ainda somos espíritos perfeitos, e também da segunda ordem, como a gente vai ver, temos essa influência da matéria nessas queria emoções. só fazer uma pontuação que você me chamou a atenção. É muito importante para quem estuda Espiritismo, em especial quem estuda as obras fundamentais de Espiritismo, entender que, às vezes, alguns termos que nós utilizamos no senso comum não correspondem aos termos que está contido dentro das obras fundamentais de Espiritismo.
né? Esse é o exemplo que você deu aí, paixão, né? Paixão, geralmente a gente utiliza, como você colocou, né, como uma emoção até descontrolada, né? Ou seja, às vezes você tem aquele, com relação a um relacionamento amoroso afetivo, você tem um sentimento pela pessoa, às vezes até desculpa, uma codependência, né, emocional com a pessoa, e aí você acaba manifestando até um desequilíbrio emocional, né? E alguns acreditam que isso é paixão, né? Não é amor, mas é paixão. Só que na filosofia, mas também no próprio espiritismo, o conceito de paixão é diferente, é algo ampliado, é isso que você está colocando aí, né? Se trouxe a visão da ação e da paixão, como fosse, né, eu digo, eu bato na mesa, estou batendo na mesa. Então, a minha ação de bater na mesa é uma ação, mas a mesa recebe a batida. Isso é a paixão, é o efeito, né, reverso de quem está recebendo, né? Então, você colocou agora, nós estamos encarnados e nós recebemos vários estímulos, né? E esses estímulos, no nosso âmbito das emoções, existe uma repercussão, que é a paixão, não é isso? Então, assim, quando a gente vai estudar espiritismo, pessoal, é muito importante entender, né, que dentro do conceito filosófico das obras de Kardec existe um sentido para, né, e daí que eu sempre coloco nos cursos, né, a importância de estudar o vocabulário espírita, né? Kardec escreveu um livreto, né, chamada Instruções Práticas das Manifestações Espíritas, que é um livreto que vai, inclusive, contribuir com a formação do livro, né, o livro dos médios, Guia dos Médios Evocadores. Esse livreto apresenta termos filosóficos, descrições filosóficas, né, sobre termos específicos. E acho que o Eric caiu. Deixa eu ver aqui. Acho que o Eric deu uma caidinha aí. Caiu. Ele voltar. Para nós estudantes da obra de Kardec, entender que nem todos os conceitos que a gente utiliza no dia a dia, vulgar, conceito de, né, de alma, conceito de paixão, até conceito de Deus, né, que a gente escuta no senso comum, corresponde ao conceito espírita. Então isso é muito importante. Mas eu queria que você continuasse falando. Você estava falando da paixão, né, das paixões. Exatamente, isso é bem importante que você tocou, né? O espiritismo, ele traz seus conceitos próprios, né? Que Kardec também relaciona muito com a filosofia, né? Mas tem conceitos que são próprios do espiritismo. Então você não pode simplesmente olhar no dicionário, né? Um exemplo disso, por exemplo, é a palavra castigo. Às vezes Kardec usa essa palavra castigo, né? Mas se você for ver, o próprio Kardec e os espíritos definem castigo como uma consequência natural do mal praticado, né? Então é algo da própria lei da natureza. Então você tem que ver a definição própria da ciência específica, né? Cada ciência tem suas próprias definições. Então você tem que ver isso, né? Mas então, como eu estava colocando, como eu coloquei, as paixões é justamente isso, né? São essas emoções que decorrem na influência da matéria. Então, por exemplo, quando a gente escuta uma notícia triste, né, aquilo nos atinge, né? A gente é passivo naquela relação, a gente tem aquela emoção, né, que não dá para controlar diretamente. A gente vai ver que dá para controlar indiretamente, mas não diretamente, né? A vontade está no que a gente vai fazer com aquele sentimento, né? Você sente raiva, por exemplo, o que você vai fazer com aquele sentimento? Você vai exercer o mal ou vai reprimir esse sentimento e fazer o bem, né? Mas então, a gente vai ver que também existem boas paixões, né? E isso também se diferencia do conceito usual de paixão, porque paixão no sentido usual é sempre negativo, né? Às vezes a gente usa, muitas vezes, né? Mas Kardec também fala de boas paixões, né? Então, na questão 908, Kardec vai dizer: as paixões são como um corcel, que só tem utilidade quando governado e que se torna perigoso quando passa a governar. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixar de poder governá-la e que está em resultado um prejuízo qualquer para vós mesmos ou para outrem, né? Então, ou seja, as paixões podem ser boas se forem governadas, né? O corcel aqui que ele usa é um cavalo, é uma raça de cavalo, puro sangue, usado em corridas e tudo mais. Então, da mesma forma que o cavalo,
Se o cavaleiro, se a pessoa estiver em cima do cavalo e perder o controle, ele vai cair e se machucar. Né? Mas se ele governar o cavalo, ele pode chegar a lugares longe. Né? Então essa é a metáfora, Kardec, a analogia que Kardec usa aqui. Né? Ou seja, a paixão é boa quando governada e má quando você se deixa dominar pela aquela emoção. Né? Então, por exemplo, a tristeza. Uma certa dose de tristeza, né, pode ser útil, né, porque nos faz procurar resolver, solucionar nossos problemas, né, dificuldades, vicissitudes, né. Mas se for numa dose alta, pode prejudicar a pessoa, deixar a pessoa imóvel, né. Então, esse seria esse conceito, né, da diferença entre boa e má paixão seria o nível e o controle que você tem sobre ela, né, e também o prejuízo que isso pode causar a outra, né. Eu recomendo aqui, eu vou citar os artigos do Silvio Schibeni. Não sei, acho que o César conhece. O Silvio Schibeni tem um texto muito bom sobre as paixões, onde ele explica exatamente essas coisas que eu estou falando. Essa diferença entre boa e má paixão que o próprio Kardec coloca. O Silvio Schibeni é muito bom em explicar, é muito claro e didático. Eu recomendo bastante. Ele continua aqui. Um artigo, inclusive, que está disponível na internet. Né? O professor Silvio Schibeni é um grande filósofo da ciência, né, espírita. Ele traz, como você bem colocou, ele detalha, né, esse artigo dele é muito interessante, primeiro porque ele mostra a diferença, né, da visão do senso comum para a filosofia e para o espiritismo. A visão espírita e filosófica, ela fala inclusive do ponto de partida das paixões, né, que é a questão. E aí vai falar exatamente o que você trabalhou aí, né, que a paixão ela pode ser negativa, também pode ser positiva, né? Mas ela tem um propósito com relação ao nosso processo evolutivo. Mas é realmente um artigo muito bom que está disponível aí na internet. Pode colocar, Silvio Schibeni, né? E procura pela palavra paixão. Aí continua, Eric. Exatamente, né? Então o artigo do Silvio Schibeni é bem didático e importante sobre isso, né? E aí Kardec continua: as paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem e o auxiliam na execução dos desígnios da providência. Mas, sem vez de as dirigir, deixa que elas o dirijam, cai o homem nos excessos e a própria força que, manejada pelas suas mãos, poderia produzir o bem, contra ele se revolta e o esmaga. Né? Ou seja, então tudo depende da direção, né? Você não pode se deixar dominar pelas emoções, você tem que dominar essas emoções, né? Você não consegue dominar diretamente, né? Porque você é passivo nessa emoção, mas você pode indiretamente, utilizando recursos da inteligência, argumentos, né? Por exemplo, se você tiver com, por exemplo, numa tristeza grande, né? Você pode pensar que as vicissitudes da vida são temporárias, né? Que nos ajudam na nossa evolução. E aí você pode controlar essa emoção. Né? Mas então, essa é a ideia básica, né? de paixão. Né? E qual seria, agora indo para a questão, qual seria a relação, né? Paixão e virtude, né? A virtude estaria mais ligada à ação, enquanto a paixão mais a passivo, né? A emoção, o sentimento. Então o próprio Silvio Schibeni, ele usa um dos exemplos do amor e da caridade, né? A caridade seria esse amor posto em prática, né? Seria essa virtude, né? E o amor é essa paixão, é esse sentimento, né? Que nós temos, né? Então, basicamente, essa relação entre paixão e virtude, né? Interessante analisar as paixões sobre a perspectiva da escala espírita, né? Quem já estudou a escala espírita vê que Kardec fala da influência da matéria nessa escala espírita. Né? Então, os espíritos da terceira ordem, eles têm o quê? Preponderância para o mal e uma grande influência da matéria. Né? Da terceira. Os espíritos da segunda ordem já não tem mais essa preponderância para o mal, né? Tem só o pensamento do bem, mas já domina a influência da matéria. E quando ele fala dos espíritos puros, diz que não há nenhuma influência da matéria. Né? Já dominou completamente, já tirou completamente a influência da matéria. Né? Então, ou seja, os espíritos da terceira ordem têm boas e más paixões, né? Os da segunda ordem têm apenas boas paixões, e os puros não têm paixão nenhuma, né? Porque não tem mais a influência da matéria. Né? Quem já estudou a escala espírita, lá no item 112, vai dizer assim:
dos espíritos puros, nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Ou seja, nenhuma influência da matéria. O espírito puro, as emoções dos espíritos, o sentimento do espírito puro não é mais uma paixão, porque não tem mais nenhuma influência da matéria ali. É algo tão elevado, tão puro, que a gente não consegue nem imaginar, né? O amor é o amor incondicional de Jesus, né? Por toda a humanidade, por toda a criação. Então, é algo que a gente nem consegue sondar ainda, né? É algo bem elevado, né? Acima do que a gente pode imaginar, né? E na questão 228, também separei aqui, fala um pouco disso, né? Diz assim, a pergunta: conservam os espíritos algumas de suas paixões humanas? A resposta: com o invólucro material dos espíritos elevados, deixam as paixões mais e só guardam as do bem. Quanto aos espíritos inferiores, esses as conservam, pois do contrário pertenceriam à primeira ordem. Então essa questão aqui relaciona a escala espírita com as paixões, né? Eu também recomendo livros sobre que vão ajudar nisso, são os livros do Corme Massa, né? Que falam também, tem o livro Espírito e Matéria, né? O Corme também relaciona muito filosofia e espiritismo e explica essas questões das paixões. Tem o livro Os Espíritos e os Homens, né? Tem o livro Agora a Verdadeira Felicidade. Nesses livros o Corme explica também esses conceitos das paixões e da virtude, né? E esclarece todas essas questões, né? Muito bom, Eric. Então, assim, fica... Agora eu queria que você falasse, Eric, voltando um pouco com relação às virtudes, Aristóteles ele fala de um conceito que é esse conceito do equilíbrio entre dois extremos, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? As virtudes como o equilíbrio entre os dois extremos, entre dois vícios, né? O equilíbrio entre os dois vícios, ou entre dois extremos. Exato, como coloquei, né? O Aristóteles coloca essa questão, né? Dessa doutrina do meio termo, né? Então, a virtude seria esse meio termo entre dois vícios, né? Eu dei o exemplo ali da coragem, que é o meio termo entre a covardia e a temeridade, né? Ou seja, a virtude estaria entre o excesso e a falta, né? Então, por exemplo, também a virtude da pessoa laboriosa, né? Estaria entre a preguiça e o excesso do trabalho, né? E a exaustão. Então, a virtude para Aristóteles teria sempre nesse meio termo, nessa doutrina do meio termo que estaria entre o excesso e a falta, né? Então, esse é uma questão fundamental da ética das virtudes do Aristóteles, né? Então, você não poderia cair nem nos dois extremos da falta nem do excesso, né? Então, e esse é um dos conceitos que o próprio Aristóteles vai trabalhar no Ética Nicômaco, né? Então, é bem importante, né? Então, enfim, esse seria um princípio fundamental das virtudes, né? E como eu também coloquei, o outro princípio fundamental seria o desinteresse, né? Não fazer o bem sem a questão do interesse, né? Eu queria continuar a trazer mais do Livro dos Espíritos, porque a obra de Kardec é bem clara e se auto-explica, né, sempre. Aqui na questão 895, Kardec vai colocar mais uma pergunta sobre essa questão e vai falar também do interesse pessoal. O Kardec sempre repete e frisa nessa questão do interesse e do desinteresse, né? A pergunta: posto de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição, né? Então tem os defeitos, né, e erros que ninguém se equivoca, mas qual o sinal mais característico, né? Ele diz o interesse pessoal. Frequentemente as qualidades morais são como num objeto de cobre a douradura que não resiste à pedra de toque, né? Então o interesse pessoal seria como uma pedra de toque, um meio de avaliar, não, o indivíduo é realmente virtuoso, né? Fere o interesse pessoal dele e vê se o que acontece, né? Se ele continua virtuoso, né? Por isso que nós também encarnamos, por isso que existe a encarnação, né? Porque o espírito que aprende também no mundo espiritual, ele tem que vir a encarnação pôr à prova, né? Testar, né? A encarnação, essa pedra de toque, né? Esse meio de avaliar as virtudes, as qualidades morais, né? E Kardec continua: pode um homem possuir as qualidades reais
que levem o mundo a considerá-lo um homem de bem. Mas essas qualidades, conquanto assinalem um progresso, nem sempre sustentam certas provas, né? Então aqui ele falou uma coisa muito importante, né? Às vezes o mundo exteriormente pode considerar aquele indivíduo um homem de bem, né? Mas interiormente ele ainda não é um espírito da segunda ordem, né? Porque o que define a classe do espírito não é simplesmente as ações exteriores, é também a questão interna, né? Então mesmo que o indivíduo não pratique mal, mas se ele pensa no mal, ele ainda não é o da segunda ordem. Como diz lá o conceito, está no livro dos espíritos, os espíritos da segunda ordem só pensam no bem, né? Só tem um pensamento exclusivo do bem, não tem um pensamento do mal, né? Então é uma questão também interna, né? Aí ele coloca, mas essas qualidades conquanto assinalem um progresso, nem sempre sustentam certas provas. E às vezes basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique a descoberto, né? Ou seja, então basta que se fira o interesse pessoal que logo é descoberto, né, a qualidade ou os defeitos, né, do indivíduo. O verdadeiro desinteresse é coisa ainda rara na Terra, que quando se patenteia, todos admiram como se for um fenômeno, né? Então, o conceito muito importante das virtudes é essa questão do interesse pessoal, não ter esse interesse, né? Ou seja, não há espaço, não existe virtude com interesse. Se você tiver um interesse e acha que essa sua ação do bem é algo virtuoso, né, na doutrina espírita, como também no próprio pensamento de alguns filósofos, não corresponde, certo? Então, o bem da doutrina espírita é um bem onde você não tem nenhum tipo de interesse, você faz o bem pelo bem, né? E como você bem colocou, né, o homem de bem, né, que é tão frisado no Evangelho, segundo o Espiritismo, é aquele homem que vive as virtudes, né, vive o bem desinteressado. Aquele homem que ele é feliz independentemente de motivos, né, de condições ou de circunstâncias. Ele é feliz porque a felicidade foi uma conquista interna dele, né? Talvez é por isso que nós temos que ser virtuosos, né? Porque o grande objetivo também trazido pela doutrina espírita é a perfeição moral, né? É a perfeição moral que é característica dos homens de bem, né? Então, por que nós devemos ser virtuosos, né? Nós devemos ser virtuosos porque todos nós desejamos realmente vivermos em paz, vivermos felizes, né? Não existe paz e felicidade, né, sem a vivência das virtudes, né? No sentido que a doutrina espírita nos traz através, inclusive, do entendimento da escala espírita também. Mas é isso, Eric? Exatamente, né? Então é realmente esse desinteresse que é um dos pontos fundamentais da virtude, né? Eu queria só trazer uma questão também dos espíritos que fala da questão que a gente falou das virtudes cardinais, né? Que fala da questão da prudência. Como eu falei, a virtude envolve a prudência, né? Aí na questão 896 se pergunta: há pessoas desinteressadas, né, mas sem discernimento, que prodigalizam seus haveres sem utilidade real, por não saberem dar emprego criterioso. Tem algum merecimento essas pessoas? A resposta: tem o do desinteresse, porém não o do bem que poderiam fazer. O desinteresse é uma virtude, mas a prodigalidade refletida constitui sempre, pelo menos, falta de juízo, né? Então, é aquela questão da prudência e da doutrina do meio termo que Aristóteles colocou. Ou seja, ele diz que a pessoa que prodigaliza os bens, né, sem necessidade, né? Então, a virtude estaria entre o egoísmo, né, a avareza, nesse caso, e a prodigalidade. Seria um meio termo entre essas coisas, né? Então, a própria questão aqui do livro dos Espíritos já coloca o equilíbrio e a prudência como princípio fundamental. Assim, a riqueza, assim como não é dado a uns para ser aferrolhada num cofre forte, também não é a do outros para desperdiçar ao vento, né? Então ele coloca aqui bem importante, né? Não é nem para ser guardada num cofre, nem para ser jogada ao vento. Ele já coloca o equilíbrio, né? O meio termo aqui. Estaria a virtude, né? Então é o conceito que Aristóteles colocou.
Então, enfim, é bem Eric, importante essa questão, meio termo. eu queria que você falasse também, voltando um pouco agora para as paixões, como é que as paixões elas se vinculam aos vícios? Né? Como é que você vê essa vinculação das paixões com os vícios? Né? Não, não, excelente questão, né? Então, as paixões seriam exatamente esses mais, essa, essa, essas mais paixões, né? Ou seja, a paixão é essa emoção que que estaria sem esse controle, né? Então, a, a raiva, né? Todas essas emoções onde há um descontrole, né? Onde se perde esse controle, né? E que nos levariam a esses vícios, né? Que seriam esses hábitos negativos que nós vamos construindo, né? Com o tempo, né? Então, pela repetição, né? Das más tendências se constrói o hábito, né? Então, e isso a gente traz na encarnação, a gente traz boas tendências e más tendências, né? Então, o vício seria esse hábito no mal, né? Essa tendência no mal que a gente traz por ter essa repetição, trazer esse hábito já de existências pretéritas e também construído nessa existência mesmo. Bacana, bacana. Interessante. E o que a gente pode falar mais, Eric, né, com relação, né, essas referências, né, essas obras, né, que trazem aí ensinamentos. Você falou já, citou várias, né? Citou aí do Immanuel Kant, citou do Aristóteles, citou também algumas obras, né, que o próprio Cosme Massi, do Daniel, né, de Araújo. Assim, o que é que você, estudando essas obras, para você mesmo, o que é que você acha, o que é que você, além do conceito os conceitos, né, o que é que você aplicou para dentro, em termos de você mesmo, no seu dia a dia? Você acha que tem coisas ali que realmente que a gente consegue não só entender, mas viver aquilo ali? Com certeza, algo que você pode pôr em prática, né, para trabalhar todas essas questões, né, das paixões, por exemplo, as suas emoções, né, aprender a ter o controle sobre as emoções, né, aprender a utilizar do próprio arsenal do espiritismo para ter um controle maior sobre as emoções, né. Então, toda a doutrina espírita com a ideia da reencarnação, da imortalidade da alma, de que essa vida é passageira, né, que nós estamos em processo de evolução, tudo isso utilizado para esse controle das paixões, né? E outro ponto importante que eu queria citar, e que tem muito a ver com as paixões, é a questão do conhecimento de si, né? Então, lá no Livro dos Espíritos, vai ser citado isso também nessa terceira parte, né? Vai ser citado a questão do conhecimento de si mesmo, né? Que, enfim, que cita até Sócrates, né? Sócrates não foi o primeiro, né, a citar, não foi o único, mas ele citou isso na obra dele, né? Que vem lá do Oráculo de Delfos também. Ou seja, conhece-te a ti mesmo, né? E depois lá Santo Agostinho vai dar aquele método, né, de como se conhecer a você mesmo, né? Eu vou até aproveitar para ler aqui essa questão, o que eu acho importante, né, lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, fala do conhecimento de si. Se pergunta, qual o meio mais prático, mais eficaz que o homem tem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade vou disse, conhece-te a ti mesmo. Né? E vai vir a conhecer da sabedoria dessa máxima. Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Aí agora Santo Agostinho, né, Santo Agostinho vai colocar, fazer o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia interrogava minha consciência, passava em revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticou durante o dia, inquirisse em si mesmo o bem e o mal que fez, rogando a Deus e seu anjo da guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, né? Porque, crede-me, Deus os assistiria, né? Então, aqui é bem interessante, né? Santo Agostinho dá esse exemplo, que ele diz que fazer em vida, né? Ou seja, todo dia, passar em revista o dia, né? Ver se você fez tudo bem que podia fazer,
né? Se deixou de fazer o mal, né? Se teve alguma oportunidade de fazer o bem que você não fez, porque para o espiritismo o mal já está na omissão, né? E não simplesmente não fazer o bem já é o mal, né? E aqui ele diz um ponto importante, né? Porque o orgulho pode interferir nessa autoavaliação, né? Se nós temos ainda o orgulho, que é esse vício radical, né? Kardec e os filósofos colocam o egoísmo e o orgulho como vícios radicais, que seriam vícios que estão na raiz de todos os outros vícios, né? Então, todos os outros vícios vêm do egoísmo e do orgulho, né? Seriam os, os filhos desses vícios, né? Se ainda temos o orgulho, como temos a autoavaliação, né? Aí diz aqui, pede assistência de Deus e dos bons espíritos, né? Nessa autoavaliação que você vai te ajudar, né? São anjos da guarda que, que nós temos, né? Então, nesse processo de eliminar as más paixões, eliminar os vícios e cultivar as virtudes, que a gente está estudando aqui, esse processo do autoconhecimento, né, junto com o recurso da prece, é um elemento fundamental para compreender essa questão, né? Até diz aqui o Santo Agostinho também, o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Mas direis, como há de alguém julgar-se a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis, né? Então ele mesmo coloca, né? O amor próprio não pode dificultar isso, né? O avarento se considera apenas econômico e previdente, né? O orgulhoso julga que em si a sua dignidade, né? E aí ele diz, quando estiverse indeciso sobre o valor de vossas ações, inquirir como a qual farei ser praticada por outra pessoa, né? Então isso aqui é bem interessante, né? Eu estou na dúvida se o que eu fiz foi certo ou errado. Então eu pergunto, se me fizessem aquilo, eu gostaria? Então entra a máxima de ouro de Jesus, né? Fazer ao próximo o que queria que vos fizesse, né? Então é interessante que o direito cristão, né? A moral cristã toma como direito, como base do direito individual, o direito do próximo, né? Ou seja, o próximo sempre vem à frente, né, nessa questão. Então, quando a gente estiver em dúvida, a gente aplica esse princípio do Cristo, né? Fazei ao próximo o que quereis que vos fizessem, né? E sempre tendo auxílio dos bons espíritos, né? E de Deus, né? Como diz aqui. Então, isso pode ser bem aplicado na vida prática, né? Como você perguntou. Esse estudo das virtudes das paixões para nos reformarmos moralmente, né? E a meta é atingir esse homem de bem, né? Que também é outro tema que vai ser colocado no capítulo da leis morais, né? Então, atingir esse homem do bem, que seria essa meta do espírito da segunda ordem, né? Que nós temos que progredir, né? Até na questão 918 pergunta, por que indício você pode reconhecer em um homem o progresso real que o elevará o espírito na hierarquia espírita? O espírito prova sua elevação quando todos os atos da sua vida corpórea representarem a prática da lei de Deus, né? O verdadeiro homem de bem é que pratica a lei de justiça, amor e caridade, né? Na sua maior pureza, né? Então a meta é atingir esse homem de bem que pratica essa lei de justiça, amor e caridade, né? Que é essa lei que resume todas as outras, né? As 10 leis morais que Kardec coloca, né, são resumidas nessa lei de justiça, amor e caridade, né? Enfim, como Jesus resumiu as 10 leis de Moisés no amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Interessante, né? Que a gente vê através, né, desse estudo das virtudes, das paixões, né? O estudo dessa questão 919, onde Santo Agostinho traz aí um método relacionado ao autoconhecimento, como o Espiritismo é prático, né? Ou seja, o Espiritismo não é só um corpo de teoria que a gente fique divagando filosoficamente, entrando em questões metafísicas, ontológicas, ou gnosiológicas, ou epistemológicas. Então, o Espírita é uma doutrina prática, né? Uma doutrina que realmente veio promover o progresso moral e intelectual da humanidade, mas o moral principalmente, né? Através desse percurso onde nós começamos a olhar para dentro de nós mesmos, né? Não ficar só olhando para o externo, porque a gente tem um condicionamento de ficar olhando para o externo, julgando o outro, condenando o outro, né? Que isso, inclusive, é fruto da nossa imperfeição moral. Mas a doutrina espírita promove essa reflexão, né? E promove a ação da gente olhar para dentro de nós mesmos,
através desse autoconhecimento, percebendo, né, na nossa esfera íntima, o que é que domina, né? Domina essas virtudes ou está dominando aí as paixões, né? Está imperando realmente, será que está imperando os vícios, né? E aí ela traz, através dessa auto-observação, né, traz também com relação à observação das nossas relações, porque a gente está subordinada também a uma lei de sociedade, né? Está trazida também, que está explicada lá no Livro dos Espíritos, na sua terceira parte. Então, ela nos traz aí referências, né, para que a gente saia desse ponto da imperfeição. Agora, a gente realmente precisa, quando a gente não tem força para fazer isso, a gente tem que estar conectado com Deus. Então, ela traz essa visão com relação ao nosso anjo da guarda, né, que é um espírito superior que está ao nosso lado e que nós precisamos criar um vínculo mais profícuo com esse anjo da guarda, né? Kardec, ele explora isso muito, né? No Livro dos Espíritos, explora isso também ao longo de alguns artigos aí da Revista Espírita. Então, assim, a gente tem que criar realmente um vínculo, né, com Deus, através das nossas preces, mas também através do nosso comportamento, dos nossos atos. Mas a gente tem que criar um vínculo com o nosso anjo guardião, que vai nos dar as forças, né, para que a gente possa nos trabalhar, né, e trabalhar externamente, alvejando a vida futura, né? Porque o espiritismo que eu vejo, assim, que é o grande detalhe da doutrina em relação a essa questão do autoconhecimento, é que o autoconhecimento espírita, ele não é focado só no aqui, no agora, não. Ele é focado também no virar pela frente, né? Do que virá pela frente. E aí no Santo Agostinho traz essa recomendação, né? Exato, exatamente, né? E como você bem colocou, o espiritismo não é só uma questão da teoria, né? É uma questão da prática, né? Da moral, das virtudes, né? Então, pôr em prática todos esses conhecimentos, né? E essa moral, né? Como até o próprio Kardec define no que é o espiritismo. O espiritismo é uma ciência de observação e uma doutrina filosófica pelas suas consequências morais, né? Então traz esse elemento moral que é importante da ciência espírita, né? Kardec, diferente de outros pesquisadores da época, não se limitou à questão do fenomenológico apenas, né? Foi além da questão moral, né? Da aplicação moral de todas essas questões. Muito bom, muito bom, muito bom. A gente está chegando no nosso final, está dando uma microfonia, não sei por quê. Então a gente está chegando. Eu queria que você fizesse suas últimas considerações. Tá certo. Então, só queria agradecer, né, Cécio, pelo convite. Foi uma excelente oportunidade de refletir sobre todas essas questões, né? E amanhã a gente vai estar também no canal Espiritismo Kardec, com o Cécio, falando da questão do mestrado, da pesquisa acadêmica, né? E eu queria agradecer, realmente muito bom, e que vocês consultem essas referências, que fica até mais simples e mais claro, né? O artigo do Silvio Schibeni, né? O livro Ética Nicômaco, o livro das Paixões da Alma do Descartes, e fundamental, né? O mais importante para o Espiritismo, a terceira parte do Livro dos Espíritos, que fala dessa questão das virtudes das paixões, né? Então, queria agradecer e foi uma excelente oportunidade. Muito obrigado. Muito bom, Ari. Bom, agradeço a você. Duas vezes a fala. Mais, eu queria avisar o pessoal que amanhã nós vamos ter uma palestra, uma live sobre as pesquisas sobre a vida e a obra de Allan Kardec. Todos são convidados. Amanhã no Paradigma, às 10 horas da manhã. Vamos fazer uma prece? Que você pode finalizar? Posso fazer sim, posso. Eu não sei porque está no microfone, porque eu estou com um microfone também, não sei. Mas, enfim, vamos fazer a prece. Então, agradeço a Deus, aos bons espíritos, né, que possamos meditar e refletir em todos os conhecimentos adquiridos nessa noite. Que podemos ter sempre auxílio dos bons espíritos para nos refletir, nos melhorar moralmente, reformar
ao nosso íntimo, né? Que Deus esteja sempre conosco, nos auxiliando com os bons espíritos, nosso anjo da guarda. Que possamos cultivar as virtudes, né? Extirpar do nosso coração os vícios do egoísmo, do orgulho. E que possamos ter sempre o auxílio dos bons espíritos e que possamos aprender cada vez mais dessa doutrina consoladora, desse consolador prometido pelo Cristo. Que possamos progredir cada vez mais em direção a Deus. E que Jesus esteja conosco, hoje, agora e sempre. Assim seja, graças a Deus. Assim seja, pessoal. Um grande abraço. Amanhã. A gente vai se falando sempre. Boa noite. Perfeito. Boa noite. Abraço. Até amanhã.